Opa, e aí pessoal, aqui quem fala é o João Vitor, seu monitor de Física 1, e agora a gente vai resolver a questão número 12 da lista 5, beleza? O enunciado dado diz o seguinte: na figura ao lado, uma bala de 10 gramas que se move verticalmente para cima, 10 gramas aqui, deixa eu destacar informações importantes, que se move verticalmente para cima a 100.000 metros por segundo, aqui, velocidade da bala, né? Se choca com um bloco de 5 kg, inicialmente em repouso. Inicialmente em repouso. Outra informação importante. Passando pelo seu centro de massa, beleza. A bala deixa o bloco movendo-se verticalmente para cima a 400 metros por segundo. Beleza. Que altura máxima o bloco atinge em relação à sua posição inicial? Ótimo. Ele quer saber a altura máxima que o bloco atinge. Como é que eu descubro a altura máxima? No caso aqui, é como se fosse um lançamento vertical, né? Eu estou lançando o bloco para cima. Como eu descubro a altura máxima que ele chega? Até que ponto, né, máximo de altura ele vai chegar, o bloco, né? Eu descubro isso pela fórmula altura igual a gt ao quadrado sobre 2, tá? Fórmula de lançamento vertical. A altura aqui, no caso, para descobrir, vai ser igual a 9,8 vezes t ao quadrado, tempo de subida, né, ao quadrado, ou de descida, enfim, tanto faz, a mesma coisa. Dividido por 2, eu posso dividir 9,8 aqui por 2, vai ficar 4,9 vezes tempo de subida ao quadrado, de descida, enfim. Ótimo. Agora, para eu descobrir a altura, eu percebo que eu preciso do tempo de subida. E como eu vou descobrir o tempo de subida, João? Como eu posso descobrir o tempo de subida de um lançamento aqui vertical? Bom, você pode descobrir esse tempo de subida através da fórmula velocidade final será igual a velocidade inicial menos gt. Menos gt aqui porque a gente já determina que gravidade, aceleração da gravidade, como aponta para baixo, a gente determina como negativo, comumente o sentido para baixo como negativo, ok? Bom, mas João, eu não sei nada disso aí, cara. Como é que eu vou descobrir o tempo através dessa fórmula? Eu não sei qual é a velocidade final, qual é a velocidade inicial. Só sei a gravidade aí, meu irmão, e eu quero descobrir o tempo. Relaxa, cara, pensa bem. Para descobrir o tempo de subida, pensa bem. Quando você lança algum objeto para cima, lança uma bola para cima, no ponto mais alto, né, a partir do momento que você joga, até chegar ao ponto mais alto, e isso vai ser o tempo de subida, né, para ele sair de onde você jogou, né, até o ponto mais alto, vai ser o tempo de subida. Só que no final, né, desse tempo, né, quando eu já tenho todo o tempo de subida, eu jogo para cima, conto 1, 2, 3, 4, 5, aí está no ponto mais alto. Naquele ponto mais alto, 5 segundos, digamos assim, tá? Digamos que é 5 segundos. Naquele tempo mais alto, a velocidade final do objeto vai ser igual a zero. Ele não tem mais o que subir. Então, eu já substituo velocidade aqui por zero. Velocidade inicial. Eu não sei qual é a velocidade inicial. Vou só substituir aqui. Gravidade eu sei que é 9,8. E tempo de subida é o que eu quero descobrir. Se eu jogar agora menos 9,8 para o outro lado, vai ficar positivo, né? 9,8 vezes t igual a velocidade inicial. Agora, jogando 9,8 para o outro lado, a fim de descobrir o tempo de subida, eu teria a equação de que a velocidade inicial, de que o tempo de subida será igual à velocidade inicial vezes gravidade, 9,8. João, mas eu não tenho tempo de subida. Então, vamos descobrir o tempo de subida. O tempo tempo inicial
Velocidade inicial, desculpa, velocidade inicial. Eu não tenho a velocidade inicial da minha caixa aqui, depois da colisão da bala com a caixa. Mas eu posso descobrir essa velocidade depois da colisão, exatamente depois da colisão entre a bala e a caixa, através da fórmula impulso é igual a variação dos momentos lineares. Variação. Momento linear final menos momento linear inicial. Nesse caso aqui, galera, a gente não tem nenhuma força externa atuando sobre o meu sistema, bala e caixa. As únicas forças que vão atuar sobre o sistema bala e caixa será a força que a bala aplica sobre a caixa e, por reação, a força que a caixa exerce sobre a... Deixa eu só... Marlon ligando aqui. E a força que a caixa exerce sobre a bala, por reação. Nesse caso aí, necessariamente, o impulso vai ter que ser igual a zero. O impulso do sistema em si, tá? O impulso do sistema vai ter que ser igual a zero. Porque a gente tem aqui uma conservação do momento linear. Momento linear final menos momento linear inicial. Olha só. Jogando o momento linear inicial negativo aqui para o outro lado, vai ficar positivo e a gente vai ter a seguinte igualdade. Momento linear inicial é igual ao momento linear final. Eu cheguei a essa conclusão porque eu sei que nesse caso a gente vai ter conservação de momento linear. Não existe nenhuma outra força externa atuando sobre o sistema, caixa e bala, ok? Agora, vamos determinar o que significa esse momento linear inicial aqui e o momento linear final depois, tá? O momento linear inicial vai ser o momento linear do sistema caixa e bala antes da colisão entre a bala e a caixa, tá? Antes da colisão, o que a gente tinha? Antes da colisão, o momento linear inicial do sistema bala e caixa vai ser o seguinte, vai ser a soma dos momentos lineares iniciais da bala e da caixa. Ou seja, vai ser o momento linear inicial da bala mais momento linear inicial da caixa, tá? Vai ser um pouco confuso aqui realmente, mas fica tranquilo, tá? Momento linear, como eu descrevo o momento linear? É massa vezes velocidade. Aqui no caso, velocidade inicial. De quem? Aqui é a massa da bala, tá? Massa da bala. Vai ficar cheio de letrinha. E aqui, velocidade inicial da bala. Mais momento linear inicial. Como eu descrevo o momento linear? Massa, no caso aqui vai ser a massa da caixa, vezes velocidade inicial da caixa, tá? Não fiquem enrolados. Não fiquem viajando aí não, tá, cara? Fica ligado aí, porque realmente tá cheio de letrinha aqui. Massa da bala, quanto que é, João? 10 gramas. Eu posso escrever 10 gramas como 10 elevado... 10 vezes... Aqui, 10 vezes... Cadê? Como é que eu determinei aqui? 10 vezes 10 elevado a menos 3, né? Menos 3, que é a mesma coisa de 10 elevado a menos 2, tá? Multiplica... permanece a base, somos expoentes, tá? Bases iguais, permanece a base, somos expoentes. É disso que eu tirei o 10 a menos 2. Aqui, tá? Quilogramas. Quilogramas, sempre passo para quilogramas. Ele me deu a massa da bala em gramas, tá? Mas passo para quilogramas, a unidade de sistema internacional, sempre para resolver os problemas, beleza? Agora a velocidade inicial da bala. Ele diz que a velocidade inicial dela é 10.000 metros por segundo, né? Que é igual a 10 elevado ao cubo. 10 ao cubo. Esse 2 aqui tirei de nenhum lugar, tá? 10 ao cubo. Peraí. 10 elevado a menos 2, desculpa. Vezes tudo isso aqui vezes 10 ao cubo. Isso aqui eu já posso fazer, né? Isso aqui é igual a 10. Bases iguais, mantém a base,
somos os expoentes. Isso aqui vai dar igual a 10, tá? Só tô colocando 10 direto aqui para não ficar muito emboleira, tá? Massa agora da caixa. São 5 kg vezes a velocidade inicial da caixa. Ele diz que a caixa está inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade inicial dela é igual a zero, tá? Então, nesse caso, meu momento linear inicial do sistema será igual a 10 menos 0, 5 vezes 0 é 0, será igual a 10, tá? Agora, o momento linear final do sistema bala e caixa, tá? O momento linear final vai ser o momento linear do sistema formado pela caixa e pela bala no instante exatamente depois da colisão entre a bala e a caixa, tá? Ou seja, eu posso escrever isso como momento linear final da bala menos momento linear momento linear final da caixa. E eu descrevo o momento linear como massa vezes velocidade, certo? Aqui então, no caso, vai ser massa da bala vezes velocidade final da bala, mais, aqui no caso, momento linear final da caixa, massa da caixa vezes velocidade final da caixa. Substituindo os valores agora, João. Momento linear final do sistema formado pela caixa e pela bala. Massa da bala, quanto que é? É 10 elevado a menos 2, tá? Porque é 10 vezes 10 elevado a menos 3, aí mantém a base, somos expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 2. Vezes a velocidade final da bala. Quanto que é a velocidade final da bala? Deixa eu só deixar aqui entre parênteses para não confundir ninguém. Velocidade final da bala, quanto que é, João? Ele me diz que é 400 metros por segundo. Então eu substituo por 400. Perceba que tem o mesmo sentido e a direção da velocidade inicial da bala, tá? Por isso que está positivo, assim como eu coloquei lá que 1000 metros por segundo era positivo. Beleza? Se fosse com o sentido contrário, eu teria que colocar menos 400 necessariamente, ok? Porque se eu determinei esse 1000 metros por segundo, que é a velocidade inicial da bala, como o sentido dela positivo, se esse sentido aqui for contrário ao sentido da velocidade inicial da bala, necessariamente eu tenho que determinar isso aqui como negativo, tá? Ou vice-versa, se eu determino para cima como negativo, para baixo vai ser positivo, tá? Agora chega de olheira, vamos lá. Massa da caixa, 5 kg vezes velocidade final da caixa. Eu quero descobrir a velocidade da caixa no instante exatamente depois da colisão. Se eu souber a velocidade da caixa no instante exatamente depois da colisão, eu vou saber aqui a minha velocidade inicial da caixa num lançamento vertical para cima. Se eu souber a velocidade inicial da caixa, eu vou saber o tempo de subida. Se eu descobrir o tempo de subida, eu vou descobrir a altura que a caixa, até onde a caixa vai. Tipo, a altura de até onde a caixa é lançada. Até que ponto máximo de altura a caixa chega depois dessa colisão entre a bala e a caixa, né? Então, a velocidade final da caixa, no instante exatamente depois da colisão, né? Por isso, velocidade final da caixa, eu quero descobrir. Ótimo. Agora que eu já cheguei a essas duas equações aqui, que eu determinei momento linear inicial, momento linear final, eu substituo aqui os valores, né? Eu sei que são iguais. Momento linear inicial, eu determinei como 10, né? E o momento linear final é tudo isso aqui. Vou copiar e colar ali em cima. Beleza? Agora é resolver, cara. Agora é resolver. Resolve isso aqui. Resolve isso aqui, ó. Isso aqui, olha só que interessante. Eu posso colocar 400 como 4 vezes 10 elevado a 2, tá? A menos vezes 10 elevado a 2. E aí, como eu tenho 10 elevado a 2 aqui, nesse caso, tá todo mundo multiplicando aqui, tá? Tá todo mundo multiplicando. 10 elevado a menos 2 e 4 vezes 10 elevado a 2. Eu posso, então, multiplicar 10 elevado a 2 por
10 elevado a menos 2. O que eu faço? Mantenho a base, somo os expoentes. Mantenho 10, menos 2 mais 2 vai dar 0, 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 4 vai ser 4, então aqui eu vou ter 4, tá? Beleza, agora eu passo esse 4 que está positivo desse lado para o outro lado negativo. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter 10 menos 4, vai ser igual a 5 vezes a velocidade da final da caixa, que será a velocidade da caixa no instante exatamente depois da colisão. 4 menos 10, 6, né? 6, 5 está multiplicando pela velocidade final da caixa, eu passo para o outro lado dividindo. Logo, a velocidade final da caixa será igual a 6 dividido por 5. Quanto que dá isso, cara? Eu coloquei aqui 6 dividido por 5. 1.2, né? 1.2. O que, João? Qual que é a unidade de medida de velocidade? Metros por segundo, né, cara? Metros por segundo. Ótimo, eu tenho a velocidade da caixa exatamente no instante depois da colisão. Que, portanto, eu posso substituir essa velocidade, o valor dessa velocidade aqui para descobrir o tempo de subida, tá? Velocidade inicial, aqui, né, no caso, vai ser 1,2. Né? A velocidade exatamente no instante depois da colisão, tá? Dividido por 9,8, né, que é a gravidade. E o tempo de subida, então, vai ser igual a dividido por 9,8. Eita, dá 0,122. Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,122. O que? Segundos, né, cara? Que a gente está tratando de tempo, tá? Em unidade do sistema internacional. Se eu tenho tempo de subida, cara, que perfeito. Eu agora tenho como descobrir a altura que a minha caixa chega depois da colisão entre a bala e a caixa. Simplesmente eu faço 4,9 vezes o tempo de subida ao quadrado, que é 0,122 ao quadrado, tá? Eita, ficou um pouquinho... Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto, joguei aqui pro lado. Agora, é só matemática, meu irmão. Agora é só resolver. Isso aqui ao quadrado... Eita, vai estar esquisito aqui. Vezes 4,9, né? A altura que deu 0,07 ponto. 0,73 metros, é isso mesmo. Essa é a altura que a caixa atinge depois da colisão entre a caixa e a bala, tá? Beleza, galera? Se vocês ainda tiverem dúvida aí da resolução, joguei aqui para baixo para vocês. Eita, enfim, tá cortando aqui, felizmente. Se vocês ainda tiverem dúvida dessa resolução, me perguntem, tá? Ou no YouTube, ou no grupo, beleza? Valeu, galera!